Olá, seja bem-vindo à aula que nós iremos falar sobre o EBIT e o EBITDA, ou EBITDA, né, como alguns costumam chamar por aí. Uma sigla que já começa a complicar, hein? Essa sigla aí já assusta muita gente, mas não é nada complexo, a gente vai observar no decorrer dessa aula e já vou fazer um parênteses aqui, são muitas siglas, muitos termos novos para quem não está familiarizado. Eu lembro quando eu comecei a investir, não tinha essa educação financeira a qual a gente tem hoje, essa facilidade ao acesso de informação, então era até mais complexo de você ir atrás dessas informações. Eu lembro que eu sofria muito ali para entender essas nomenclaturas, né? Então eu deixava até anotado no papelzinho e conforme eu fui estudando ali, aprendendo mais sobre as empresas, é muito natural que esses indicadores eles já surgem naturalmente aí na nossa cabeça. A gente já sabe, já consegue entender eles de forma mais natural. É como andar de bicicleta, né? A primeira vez é muito difícil, mas depois vai no embalo, é automático. Tá? Então é importante a gente estudar para deixar isso aqui no automático. Não se assuste se você está tendo dificuldade para memorizar isso. Tá? Com o tempo você vai ir aplicando. A dica que eu dou às vezes é você fazer um resuminho, como eu comentei, como eu fazia. Tá? Faz um resuminho, deixa anotado isso, que quando você escutar esses termos, dá uma coladinha ali, que aí você já sabe do que se trata. Beleza? Então vamos ao primeiro deles, que é o EBIT. O EBIT, ele é a sigla para Earnings Before Interest and Tax, que traduzindo ali é o lucro antes de juros e impostos. Então o EBIT, ele quer dizer isso. A tradução dele é essa: lucro antes de juros e impostos. A gente já viu que teve um imposto, mas é o imposto sobre a venda. A gente tem outro imposto ainda mais pela frente. Tá? E o que seria então o EBIT? O EBIT ele é o lucro bruto subtraído das despesas de vendas gerais e administrativas. Então olha que interessante. O lucro bruto ele é a receita líquida, o quanto que entrou no caixa da empresa, menos o quanto que foi gasto para produzir aqueles itens, né, o CPV, tá, os custos. Agora, aí a gente cai lá no lucro bruto. Agora, no lucro bruto, a gente vai remover as despesas administrativas da empresa. E a gente vai cair aonde? No EBIT. Tá? Então, é basicamente isso o EBIT. Ok? Esse indicador ele é utilizado para identificar o real lucro da empresa em seus resultados operacionais. Então o EBIT ele é chamado do resultado operacional da empresa, porque ele dá uma visão muito real desse resultado operacional. Né? Veja que a gente já descontou basicamente tudo aí de uma empresa, só está faltando ali os impostos basicamente, juros de dívidas e impostos, tá? Que é o que diz a sigla. O que é o EBIT? Tradução, lucro antes dos juros e impostos. Então é o lucro da empresa, só que antes de descontar os juros e os impostos. Tá? Então fora o EBIT, depois do EBIT a gente tem que descontar tudo isso que eu acabei de mencionar. Então é por isso que o EBIT ele é visto como o lucro operacional de uma empresa. É um indicador que eu gosto muito. Nossa, eu uso muito esse indicador, muito mesmo. Né? Então várias análises comparativas, quando eu analiso empresa com empresa, eu gosto de associar o EBIT a um outro indicador, como o EBIT e dívida líquida, enfim, a gente vai estar entrando nesses pontos mais para frente. Tá? É um modo de descobrir o resultado de um negócio de maneira isolada do seu capital ou tipo de carga tributária. Então, por isso que é interessante analisar o EBIT, porque você não sabe se uma empresa está muito endividada. Porque imagine, você está avaliando um EBIT de uma empresa comparada com uma outra empresa. Tá? E essa empresa aqui deu muito baixo quando comparada a essa. Aí você fala, então essa empresa aqui é melhor. Às vezes não, às vezes ela está situada em um setor, em um país, né, enfim, em algum local onde a carga tributária é muito menor. Então acaba tendo um resultado maior. Na verdade, não o EBIT, né, analisando o lucro líquido, por exemplo. Né, analisando o lucro líquido, essa empresa deu muito maior. Agora, quando você analisa o EBIT, você desconsidera isso. E aí pode ser que o resultado dessa empresa é até um pouco melhor, porque às vezes também essa empresa está muito alavancada, ela pagou muitos juros, porque ela pegou um financiamento muito alto, mas um financiamento do bem. Ela usou isso para financiar alguma nova unidade industrial. Então o lucro líquido dela cai muito. Por quê? Porque ela teve que amortizar esse financiamento. E aí você olha lá, o lucro dessa empresa está lá baixinho quando comparado a essa. A empresa A está baixinho quando comparado à empresa B. Só que quando você olha o EBIT dela é muito maior. Ela está gerando um caixa muito maior. Então o EBIT é um indicador muito bom de ser analisado. Tá?
E paralelo ao EBIT, a gente tem o EBITDA. Eu gosto de chamar de EBITDA, tem muita gente que chama de EBITDA, mas eu gosto de chamar de EBITDA. O EBITDA, ele significa, então, ele é o lucro antes de juros, ele tem a sigla dele aqui também em inglês, como eu já deixei escrito aqui, mas ele é o lucro antes de juros e impostos, igual ao EBIT, só que além dos juros e impostos, a gente remove a depreciação e a amortização. Ou seja, eu pego o EBIT e eu tenho que remover do EBIT, né, somar, porque do EBIT já foi retirado, né? Então a gente soma a depreciação e soma a amortização. O que seria depreciação? Por exemplo, um carro, muitas vezes ele tem lá a sua vida útil de 5, 10 anos, vamos colocar aqui 10 anos. Então o que isso quer dizer? Ele tem uma depreciação anual. Então um carro foi pago 50 mil reais nele. Ele está sendo depreciado ali 10% ao ano, por exemplo. Então, daqui a 10 anos, é como se esse carro ele vale zero. Olha só, não sei se você sabia disso, mas na contabilidade isso acontece numa empresa. Então a gente tem um ano de vida útil dos equipamentos. E essa depreciação a gente vai contabilizando. Então se o equipamento ele dura 20 anos, a gente pega o quanto que foi gasto nele, divide por 20, e aí a gente tem a depreciação anual dele e vai contabilizando isso. Por quê? Porque você tem que ir removendo isso para você já ir tendo caixa provisionado para conseguir fazer uma nova aquisição quando acontecer a troca desse equipamento. Então você já vai descontando isso do lucro para você pagar menos imposto. Então você consegue descontar isso do lucro líquido, tá? Então você remove essa depreciação, tá? Dos maquinários. E também a amortização, que seria a amortização de juros. Então a empresa pegou um empréstimo, ela vai amortizando ali esse empréstimo. Então também é removido aqui do EBITDA. Então o que é o EBIT? O EBITDA é o EBIT somado com as depreciações e amortizações, que é o que eu acabei de mencionar. Tá? Deixa eu só ver aqui, pulou certinho. Então vamos lá, ó. Analisando aqui, ó, que a gente já tem uma imagem bem cheia na tela. Então vamos analisar o primeiro circuito ali em amarelo. Então a gente tem o lucro bruto. Olha lá, ó, a gente está tirando as despesas de vendas, a gente vai tirar todas as despesas. Então, por exemplo, despesas de vendas, gerais administrativas e outras receitas ou despesas operacionais. Se a gente, né, então o total de despesas que a empresa teve foi de 470 milhões. Então você retira isso lá do lucro bruto, que foi de 2,1 bilhões, e aí você cai numa receita operacional antes de despesas de 1,7 bilhões. Esse é o EBIT da empresa. Então o EBIT da empresa é 1,7 bilhões de reais. Tá? Agora lá embaixo tem um paralelo ali, não está junto, está separado, está lá embaixo, no caso da Klabin, que é referente ao EBITDA. Então, olha lá, ele está apresentando a depreciação, a amortização, também tem a variação do valor justo dos ativos biológicos, também foi removido aqui no caso da contabilidade da Klabin, e a realização do hedge. Então, tudo isso foi retirado ali, foi adicionado, né, ao EBIT, chegando a um EBITDA ajustado de 1,9 bilhões de reais. Né? Então veja que o EBITDA ele é superior ao EBIT. Por quê? Porque no EBIT a gente está considerando a depreciação, por exemplo, né? A depreciação e a amortização. Então isso entra de forma negativa, então reduz ali o resultado que o EBIT dá. Então o EBITDA a gente despreza isso, né? Então por isso que dá um resultado um pouco superior, ok? Então quanto ao EBIT, o EBITDA é basicamente isso. Eu gosto de utilizar o EBIT porque o EBIT ele está levando em consideração a depreciação. Eu acho isso muito interessante, principalmente para empresas industriais, porque mais cedo ou mais tarde uma empresa ela vai ter que trocar seus maquinários e às vezes é uma empresa muito grande e essa depreciação ela é expressiva, então é muito interessante olhar o EBIT. Eu gosto de olhar o EBITDA alguns momentos onde a empresa ela está por um processo de endividamento alto para financiar uma nova unidade, por exemplo. Então eu gosto de avaliar o quanto que essa empresa está pagando de amortização. Às vezes eu faço isso até separado, eu olho o EBIT e vejo
quantos por cento ali está representando uma amortização de uma dívida. Tá? Então eu gosto de fazer esse tipo de análise, porque a gente tem tudo isso quando a gente abre os resultados de uma empresa, a gente consegue identificar tudo isso. Tem lá bem descrito que a gente vai ver mais adiante sobre isso. Tá? Então é isso. Vamos dar continuidade aqui, que a gente ainda tem mais informações pela frente. Então espero você na nossa próxima aula.